programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E hoje nós vamos falar sobre grandes personalidades que com certeza vão te ajudar na educação dos seus filhos, na programação de vida para o ano de 2015. Para isso trouxemos João Batista do Vale e Heloísa Pires. Vamos começar pela pintura mediúnica. E como você, telespectador, faz a pauta do nosso programa, vocês pediram e nós trouxemos Juvita Maria da Costa, como médium de pintura mediúnica, para ficar essa tarde conosco durante as entrevistas. Tudo bem, Juvita? Tudo bem, Silvia. Você é muito querida pelos nossos telespectadores, viu? Tem muitos elogios à sua pessoa, aos seus quadros, às suas telas. Então, pela minha família também. Que bom, né? Então, Juvita, nesse instante nós vamos passar as entrevistas, né? Nós vamos deixá-la aqui se preparando para essa tarefa tão sublime, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, Silvia, essa oportunidade que a Federação me dá de trabalhar com a espiritualidade, que é muito bom, porque eles me ajudam muito. Sempre com a vontade de Deus. Estamos com você e com toda essa equipe espiritual maravilhosa que dá sustentação não só para você, mas para todos nós aqui, toda a nossa equipe que fica nos bastidores, que nos ajuda muito, não é? O André, a Adriana, o Diego, também o nosso companheiro Enéas, né? Muito obrigada a todos. Vamos nesse instante iniciar pela entrevista do João Batista do Vale. Com este livro, procuramos despertar na criança suas tendências naturais para que estas sejam aproveitadas tanto no campo moral como intelectual. Os exercícios propostos, tanto para o corpo como para a mente, canalizam a grande energia que ela tem à disposição para o processo da verdadeira educação, onde o ser se integra em perfeita sintonia com as leis de Deus. A música, expressão corporal, desenho, artes plásticas, bandinha, brincadeiras de roda, historinhas, teatrinhos e parlendas contidas neste livro ajudam no processo educativo. Aqui presente em nossos estúdios, João Batista do Vale, que é administrador de empresas, auditor e perito. E na religião espírita é um grande expositor. Já foi vice-presidente da casa e também diretor do ensino. Não é, João? Sim, exatamente. É um prazer muito grande ter você conosco. Aquelas câmeras estão à sua disposição para cumprimentar os nossos telespectadores. Aos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, o meu fraternal boa tarde. Todos nós aqui estamos muito felizes com a sua presença, principalmente para falar de um santo, né? Que para a Igreja Católica ele é um santo, e para nós espíritas ele tem uma importância muito grande dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o Santo Agostinho, não é? Então, Santo Agostinho, eu gostaria de perguntar para você como foi a vida dele, em que local ele nasceu, em que família, qual era a estrutura da família de Santo Agostinho? Muito bem, o Santo Agostinho ele foi um dos doutores da Igreja. Os doutores da Igreja foram elevados a doutores pelo Papa Bonifácio VIII no ano de 1298. E o Agostinho foi o terceiro doutor da Igreja, Doctor Ecclesiae. Ele nasceu na Numídia, que era uma colônia romana, porque Roma, ao ser fundada em 753 a.C., ela passou a ser governada pela civilização dos etruscos. Só no ano 500 a.C. é que os romanos assumiram a diretriz da cidade. Certo. Aí no ano 150 a.C., Roma vai fazer a sua primeira conquista. Por quê? Porque os cartagineses queriam a posse da ilha de Sicília, que é a maior ilha do Mediterrâneo. Na ilha de Sicília, inclusive, existiu a cidade de Tarso, onde nasceu Paulo. Então os cartagineses queriam a posse da ilha de Sicília. E os romanos também.
Certo. Então eles vão entrar em guerra para ver que o vencedor da guerra seria o proprietário da ilha. Aí os romanos, através de 3 guerras determinadas, chamadas de guerras púnicas, Certo. no ano 150 a.C., então eles invadem o norte da África, a cidade de Cartago, e todo o norte da África torna-se uma colônia romana. E no norte da África tinha uma província chamada Numídia, que hoje é a Argélia, e nessa província chamada Numídia tinha uma cidade chamada Tagaste, que hoje é Constantine, e no dia 13 de novembro do ano 354 vai nascer uma criança que já vai receber um nome romano, Aurelius Augustinus. O seu pai chamava-se Patrício, a sua mãe chamava-se Mônica, ele foi o 3º filho, porque antes dele o casal teve um casal de filhos, Certo. o menininho chamava-se Navígio e a menininha chamava-se Perpétua. A irmãzinha dele, a Perpétua, lá na frente também ela vai se tornar freira. Então, o Agostinho nasceu nessa cidade de Tagaste. Então a família do Agostinho era bem católica, porque as crianças será que tinham essa tendência a seguir essa vida eclesiástica ou foi imposto pelos pais? Como aconteceu isso? A mãe do Agostinho era católica, uma cristã, mas o pai não era cristão. Inclusive, pela Igreja Católica, ele não havia sido batizado ainda. Então, Agostinho ele teve assim, uma infância muito conturbada, porque o casal tinha várias desavenças, não em razão da Mônica, mas em razão do pai, que era muito agressivo, muito possessivo, Sim. castigava as crianças através de pancadas. Então, Agostinho teve assim, uma vida muito conturbada. Nossa. Mas ele conheceu um amigo chamado Alípio, que vinha de uma família muito estruturada. Certo. E o Alípio, sabendo das dificuldades dentro do lar do Agostinho, ele tentava passar tranquilidade, felicidade para o Agostinho. Tanto é que o Alípio vai segui-lo pela vida toda, né? Vai ser um dos melhores amigos dele por toda a vida. Bom, aí ele então se formou padre, né? E ele recebeu essa ordem de doutor devido a quê? Os doutores da igreja são aqueles que contribuíram de uma forma bastante acirrada, de uma forma bastante grande, né? Para o engrandecimento da filosofia religiosa. Sim. Então ele, como foi um dos grandes filósofos, né? Um dos maiores oradores da igreja, então ele recebeu essa comenda, né? Sim. Então, dentre os 33 doutores da lei, ele foi o 3º. Por que 33 doutores da lei? Porque o Papa Bonifácio VIII, ele resolveu homenagear Jesus cada ano com um doutor da lei. E como 33 anos de Jesus viveu 33 anos, então foram escolhidos 33 doutores da lei. E a igreja, então, o denominou santo. A gente sabe que a Igreja Católica, quando denominava santo, porque tinha feito algum milagre, não é isso? Pelo menos o que eu sei nessa parte. E tem algum milagre atribuído a ele, assim, muito importante, que se saiba? O Agostinho, antes dele se tornar cristão, ele teve uma vida, assim, uma mocidade muito conturbada. Tanto é que a Igreja Católica divide a vida dele antes dele se tornar cristão e depois que ele se tornou cristão. Certo. Então a juventude dele foi assim uma juventude terrível. Assim, ele era de uma moral muito baixa, frequentava recintos terríveis. O Agostinho? O Agostinho. Então ele estava... Porque a crise da mocidade também afetou o Agostinho, né, na adolescência. Certo. Ele terminou os estudos, primeiramente ele começou o estudo dele na cidade que ele nasceu, né, em Tagaste. Depois ele fez o curso secundário numa cidade próxima chamada Madaura. E como Madaura e Tagaste não tinham o curso universitário, aí ele teve que se transferir para Cartago para fazer o curso universitário. Sim. Aí o pai dele teve dificuldade, né, para financiar os estudos dele, porque o pai era funcionário público.
Aham. E, coincidentemente, funcionário público naquela época já ganhava pouco, né? Então, ele não tinha condições de financiar os estudos do filho, Certo. mas ele tinha um amigo riquíssimo chamado Romaniano, e o Romaniano, para ajudar o amigo, ele se comprometeu em financiar os estudos de Agostinho. Aí, quando Agostinho completou 18 anos, Sim. aí o Patrício faleceu, seu pai. Aí o Romaniano disse que, como o amigo havia falecido, que ele então não ia mais continuar financiando os estudos de Agostinho. Mas aí ele já havia desenvolvido assim uma empatia muito grande para falar em público, ele tinha uma facilidade muito grande. E o amigo Alípio deu uma sugestão a ele que ele fundasse uma escola de retórica. Aí ele fundou a escola de retórica e, com o dinheiro dos alunos, da mensalidade, ele pôde sobreviver e também cuidar da mãe e dos 2 irmãos. Olha lá. Aí ele se formou, a vontade dele era se formar para professor. Ele não tinha nada de querer entrar para a igreja, né? Porque a religião dele era o maniqueísmo. O maniqueísmo foi uma religião cristã fundada por um profeta persa chamado Manes, que nasceu no ano 216 e morreu crucificado no ano 280. Olha. Então, o método da crucificação não foi inventado pelos romanos, foi já era inventado pelos maniqueísta. persas. Os um persas, método persa. os persas que usavam crucificar as pessoas. Aí o Manes misturou zoroastrismo com cristianismo. Sim. Aí os adeptos foram até o rei Bahram I e falaram ao rei Bahram I que o Manes estava deturpando os 2 conceitos religiosos, tanto o cristianismo quanto o mazdeísmo. Aí o Bahram I o condenou à morte pelo método da crucificação. Então, Agostinho ele era um maniqueu, Sim. antes de se tornar cristão. Antes de se tornar cristão. Mas a mãe insistia com ele para que ele se convertesse ao cristianismo, para que deixasse aquela vida mundana que ele estava habituado. E também deu uma ideia a ele que ele casasse com uma cartaginesa, que assim ele dedicava a vida somente a uma e não ficava com aquela vida, né, a vida terrível, né, de ter várias mulheres e vários meses, assim, mulheres diferentes. Aí então ele conhece uma cartaginesa chamada Melânia, casou-se com ela e tiveram um filho que chamou-se Adeodatos, que vai morrer num acidente aos 18 anos de idade. Aí quando ele perdeu o filho, aí ele já não era também um bom marido, né? Ele também... É difícil ouvir a história de um santo assim, né? Então, ele traía a esposa, né? E para desespero do Alípio e também da mãe, da Mônica, que insistia para que ele se convertesse ao cristianismo. Mas veja bem, se ele se transformou em santo, sinal que ele fez uma reforma interior muito grande, né? Nesse espaço de tempo aí entre a adolescência, esse casamento que não deu certo, não é? Como é que foi essa transformação dele? Aí aconteceu um caso interessante. Ele foi até Milão para fundar uma filial da escola de retórica da cidade que ele estava residindo, né? Que era Cartago. Então ele tinha uma escola de retórica em Cartago e quis fundar uma filial em Milão. E chegando em Milão, ele não conhecia a cidade. Então, um belo dia, ele saiu para conhecer a cidade e ele passou próximo da porta da Catedral de Milão, no instante em que o bispo Ambrósio estava fazendo um sermão. Aí chamou a atenção dele, porque o bispo Ambrósio também era um excelente orador. E ele também era um excelente orador, então chamou a atenção dele. Aí ele parou na porta da igreja e ficou ouvindo, né, o sermão. Quando o Ambrósio viu ele na porta, eles não se conheciam. Aí o Ambrósio quis atraí-lo para dentro da igreja, porque ora ele ia embora, voltava, ia embora, voltava. Aí o Ambrósio quis atraí-lo para dentro da igreja. Aí o Ambrósio mudou o teor do sermão, de uma forma bastante chamativa. Aí ele entra para dentro da igreja
e espera terminar o sermão, aí vai procurar o Ambrósio. Sim. E diz para o Ambrósio que ele queria realmente mudar de vida, que ele queria tornar-se um cristão. Aí o Ambrósio até disse uma frase interessante para ele, mesmo sem conhecer, e disse para ele assim: ninguém abandona sem dor o que com prazer se adquiriu. Você está disposto a deixar essa vida mundana que você leva, cuidar de pobres, de doentes, de asilados e se tornar um moralista? Se você disser que é capaz de fazer tudo isso, aí eu acredito que você quer se tornar um cristão. Nossa, aí ele disse que realmente queria. E se tornou realmente. Se tornou, aí o Ambrósio providenciou para que ele entrasse para a igreja. Aí teve o problema da esposa, mas o Alípio foi lá e avisou a Melânia o que estava acontecendo. Aí quando ele foi falar com a esposa disse para ele: Agostinho, eu já sei o que aconteceu. Você agora não pertence mais a mim, você pertence a Jesus. Não se importe comigo, que eu voltarei para a minha família e prometo a você que até o final da minha vida, homem nenhum me conhecerá. Olha que... Aí então... Deu todo o apoio para ele. Todo apoio. Aí aos 33 anos de idade, ele é ordenado sacerdote da igreja. Com uma reforma íntima integral. Olha. Não se conhecia mais aquele Agostinho de antigamente. Que bonito. Então ele realmente encontrou em Jesus todo o apoio para que ele mudasse de vida, para que ele fizesse a sua Olha, essa história de Agostinho que você está contando é muito importante para aqueles nossos telespectadores que nos escrevem, assim angustiados, porque eu já tenho essa vida mesmo, parece que nunca vai sair, porque foi fadado aquilo. Né? Porque as circunstâncias o levaram a essa vida. Isso. E parece um buraco de onde não se pode sair. E pelo que você está dizendo, existe sempre uma esperança, né, para essas pessoas, que é só mudar o pensamento, é só batalhar no outro sentido, não é? E no caso, o Evangelho, porque ele se dedicou totalmente ao aprendizado. Mudou-se completamente, se tornou assim uma pessoa... Agora, falando do ponto de vista espírita, desenvolveu a sua mediunidade de cura. Uhum. Tanto é que quando ele se tornou bispo aos 42 anos, sim, ele foi designado para a província de Hipona, no norte da África. E na cidade de Hipona, ele curava os pobres pelo método da imposição de mãos, os doentes, curava também os animais. Como bispo. Como bispo. Então, ele já era bispo, né? Nós sabemos que a mediunidade independe da religião, da moral, de tudo. E agora, interessante, por que o Agostinho não era espírita naquela época? Porque não existia o espiritismo. É isso que eu não posso deixar de perguntar para você. Mas ele era reencarnacionista. Tanto é que ele tem uma frase interessante que diz respeito à reencarnação. Ele disse assim: hoje somos lamparinas, mas amanhã seremos luzes, seremos estrelas. Então, para você se transformar de lamparina para estrela, você tem que reencarnar. Uma encarnação só é impossível, exatamente, né? Nós sabemos que não. Por que nós estamos fazendo essa entrevista com o João? Para vocês, queridos amigos, que são simpatizantes do Espiritismo. Porque Agostinho deu mensagens para Kardec na codificação. E aí eu gostaria que você falasse sobre esse diálogo que Kardec estabelece através das médiuns com Agostinho dentro da codificação espírita. Então, na segunda reencarnação de Kardec, porque a primeira reencarnação dele, ele reencarnou como sacerdote druida entre os celtas. Certo. Depois, na sua segunda reencarnação, quando ele foi o Jan Hus, o educador tcheco, nascido na Tchecoslováquia em 1369, em 1404, nós já vamos encontrar Jan Hus como reitor da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Certo. E ele era um sacerdote da Ordem dos Agostinianos. Então, o nosso codificador, na sua segunda reencarnação... Que a gente sabe, né? A segunda que a gente era um agostiniano. Tem notícia. A gente tem notícia, né? Ele foi um agostiniano. Olha! Né? Então, eu não sei se é razão também disso, o Agostinho vem colaborar com ele lá na frente, sendo também um dos seus guias espirituais, né?
Ah, Então, também. o Agostinho colaborou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ensinamento que nós temos dos mundos habitados, Sim, sim. o mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, o mundo de regeneração, o mundo feliz, o mundo celeste, essa informação veio dele. Veio dele. Veio dele. Que é a Os mundos teoria da regeneradores. evolução, né, que é um dos princípios básicos da Isso. codificação espírita, que hoje a igreja começa a aceitar. Não é? Começa a aceitar hoje. Tanto é que uma das suas interessante. teorias, denominada Teoria dos Rationes Seminales, traduzindo, Teoria das Razões das Sementes, nessa teoria o Agostinho é muito explícito. Ele diz que Deus, ao criar os mundos, depositou nos mundos sementes que iriam se desabrochar segundo as condições ambientais. Estas sementes seriam o princípio espiritual. Certo. Que lá na frente o Leibniz também, né, o teólogo alemão, através da monodologia, ele aceitou essa teoria. Certo. E o Leon Denis também, a transmigração do princípio inteligente pelos vários reinos da natureza também incorporou a teoria de Santo Agostinho. Então, Leon essa Denis, teoria dele deu uma ênfase muito grande para o próprio Espiritismo. verdade. E as passagens onde existem as mensagens de Agostinho são muito, muito bonitas, né? E importantes e profundas, não é? Acho muito interessante ele vindo da Igreja Católica, trazendo essas mensagens no Espiritismo, Isso. sendo que hoje o catolicismo está começando a aceitar, Começando né? a aceitar, Então a exatamente. gente só pode acreditar em Jesus mesmo, que diz que somos todos irmãos, não é verdade? Independente de raça, independente de religião, independente de qualquer coisa que sejamos, não é verdade? E aconteceu um fato interessante com ele, que eu gostaria de relatar. Aham. Certa feita ele terminou um sermão na igreja, e ele, no final do sermão, ele afirmou peremptoriamente o seguinte: Deus criou o universo e tudo que existe no universo. O homem não cria, o homem constrói em cima de uma criação previamente elaborada por Deus. Então Deus é o criador e o homem é o construtor. Quando ele terminou o sermão, levantou a mão uma pessoa que não gostava dos norte-africanos e quis fazer uma pergunta para tentar embaraçá-lo. Sim. Então, a pergunta foi a seguinte, que a pessoa que estava dentro da igreja dirigiu a ele. Agostinho, o senhor me falou e quis me convencer que Deus criou tudo que existe. Só que no mundo existe o bem e existe o mal. Será que Deus também criou o mal? Aí ele vai dar a resposta. E a resposta eu achei assim, de uma filosofia impressionante. Nós gostaríamos que você dissesse para os nossos amigos de casa. Ele disse assim: Deus não criou o mal, porque o mal é a consequência da perda daquilo que é bom. Então o mal passa a se tornar um efeito e não uma causa. E Deus criou a causa, não os efeitos. Profundidade, né? Então ele Explicação deu uma pra ele. resposta filosófica para aquela pessoa que estava realmente Nossa, mas Santo precisando Agostinho da realmente resposta. foi muito importante, né? Para a elucidação do espiritismo mesmo, Sem né? dúvida. E o trabalho que ele desenvolveu, mesmo com o católico, também foi bonito, né? Dentro Então, do a gente tem que catolicismo, ele foi... dar assim um voto de confiança para tudo que ele fez e falou na codificação, devido a essa transformação interior, porque é nisso que realmente os espíritas, né, Isso. batalham. Nossos cursos todos, você podia até falar melhor do que eu, você foi diretor do Isso. ensino, né? Mais de 8.000 alunos no ensino, e sempre, juntamente com o ensino, essa proposta de renovação interior, reforma íntima, que ele E nós tivemos fez, nele um né, exemplo durante a vida dele toda, uma transformação muito radical, grande. a ponto de tornar-se um doutor da igreja, um santo, né? Verdade, E olha. a mãe dele também, a Mônica, nascida em Cartago no ano 332, faleceu no ano 387 Certo. e foi canonizada também como Santa Mônica. Olha lá. João,
você está devendo mais visitas aqui para o programa Um Sentido para a Obrigado, Sua Vida, obrigado. porque você conhece a fundo histórias maravilhosas como essa de Santo Agostinho e também outras que nós sabemos muito bem. E como você é um grande exemplo para nós aqui também, porque você mesmo disse que Agostinho, quando viu uma palestra, teve a vontade de se transformar. Isso. E você, João, você sempre gostou muito de fazer palestras Sem aqui dúvida. na casa, nos centros Centros espíritas, espíritas. né? Então eu acho que você também é um grande exemplo, viu, João? Obrigado, muito obrigado, Silvia. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigado, Silvia. Venha mais vezes, tá? Fiquei Nós muito estamos honrado com o seu esperando convite. você. Viu? Programa excelente, meus parabéns. Muito obrigada. Queridos amigos de casa, nós vamos para um intervalo, mas voltamos já já com vocês. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, agora com Heloísa Pires, que é uma grande estudiosa, é pedagoga, educadora, já fez... Quantos cursos você fez, Heloísa? Você podia agora... enumerar para os nossos amigos? Agora estou fazendo o curso mais importante, desenvolver mais um amar ao próximo como a si mesmo. É o único que eu vou levar. Humilde, não é? Tenho orgulho de ser humilde. Isso é muito bom, Heloísa, muito bom. E ela vai trazer para nós todos aqui, para deleite de nós todos, a vida de Maria Montessori e Anália Franco. Então, eu gostaria de começar perguntando quem foi Maria Montessori. Naquela época, uma mulher foi a primeira médica neurologista da Itália. Estudou psiquiatria, psicologia, pedagogia e desenvolveu a pedagogia científica para ajudar crianças. E ela já dizia que nunca se fecha um diagnóstico, que toda criança estimulada pode render muito, e provou isso. Nossa, Foi para aquela maravilhosa. época Que a mulher não gênio, fazia né, nada. verdade? É um gênio, ela é um Olha gênio. que beleza. E como que ela conseguiu ajudar as crianças com esses seus estudos? Eu acho incrível. Ela estava tendo aula de psiquiatria com um professor que até se tornou noivo dela e depois casou com outra. Foi um golpe para Maria Montessori. E ela pediu licença para o professor para tirar as crianças do hospício e ensiná-las, para ajudá-las. Olha, do hospício? Elas estavam com problemas mentais. Andavam de modo estranho, falavam de modo esquisito. Ela retirou umas 10, 15 crianças e um dia ela brincava com as crianças, ela dizia que precisa partir do concreto para o abstrato e brincar. Ela brincando, um dos meninos pegou a bolsa da Maria e tinha um M, ele olhou e ele falou, M. Ela parou, foi lá, escreveu de outras formas, ele sabia sozinho, ele descobrir a letra M, que era do nome dele. Aí ela começou a brincar com letras, resultado. Quando chegou o fim do ano, ela pediu permissão e conseguiu, para que suas crianças fizessem exame para a escola pública. As mães das crianças dito normais ficaram revoltadas. Como esse bando de loucos vai entrar na escola dos nossos filhos? Sim. E o filme é lindo. No dia
do evento do exame, as mães das crianças ditas normais, ninguém é normal, né? Nem a gente, mas a gente convencionou que umas atitudes são normais. Fizeram uma filha, olhavam feias as crianças e reclamavam. Todos os alunos de Maria Montessori, considerados com vários problemas mentais, entraram antes dos ditos normais. Ela começou a descobrir o método e começou a transferir também para crianças sem problemas. Ficou famosa. Então, nisso que consiste o método de Maria Montessori? Método, ela também criou o material dourado, que ensina decimais para as crianças, facilita a aprendizagem de contas, certo. E criou um método baseado no desenvolvimento do cérebro. Quando Piaget viu as várias fases das crianças, Maria Montessori também percebeu o que era necessário. Trabalhar o ambiente onde as crianças vão estudar, tratá-las com muito amor e muita confiança, estimular muito e nunca pensar isso não vai aprender, porque às vezes, surpreendentemente, eles aprendem. Se expressam em algumas áreas do cérebro mais inteligentes do que os ditos normais. Nós trouxemos essas biografias, essas histórias, justamente para que a gente se espelhasse, para que os pais se espelhassem, os educadores também, não é? A gente viu uma reportagem há poucos dias de que hoje as escolas do governo são obrigadas a aceitar, olha a palavra, obrigadas a aceitar crianças com problemas, que elas têm que conviver em sociedade. Mas existe muito preconceito, não é, Heloísa? Mas eu acho, pela minha prática no trabalho na ACD, 16 anos com crianças com problemas vários, paralisia cerebral, que em alguns casos elas precisam, nos primeiros anos, de um atendimento especial. Certo. Caso contrário, a criança vai e fica num depósito. Uma professora para 40, 30 alunos não tem uma assistente. Falta estrutura. Falta estrutura. Isso é um pena. sonho que, na realidade, precisava de uma base. Às vezes eu me pergunto, será que não foi um fator econômico? Ficou mais barato, mas menos eficiente. Agora, bem preparadas, superando suas dificuldades, aí, ou com uma assistente, aí sim. Certo. Porque Então, às vezes ideal, uma criança hiperativa. muito bom nós tocarmos nesses assuntos, não é? Porque, coitadinhas, as mães às vezes não têm condições financeiras para colocar numa uma escola especial. E elas querem a todo custo. E tanto que o governo agora diz que é obrigatório, ou seja, o diretor é obrigado a aceitar a criança. Mas é como você disse, se às vezes não existe um preparo. Eles deviam permitir, como nós tínhamos na CD, voluntárias. Ah, sim. Eram poucas crianças, mas com voluntárias. Às vezes, até a própria mãe, ou troca-mãe, é uma voluntária ideal. O que não pode é a criança ficar perdida, sozinha, não conseguindo acompanhar. Isolada, né? Umas não escrevem. Outras precisam que alguém estimule, são hiperativas. Certo. Tem problemas vários, outras não enxergam. Nós temos esse grande exemplo de Maria Montessori, que teve esse amor incondicional, né? E nós falamos hoje de Santo Agostinho também foi católico, fez uma grande reforma interior. Maria Montessori com esse amor todo, não é? E por Maria de Nazaré. Então. E amava a mãe. E amou esse psiquiatra que pegou e foi embora e casou com quem a mãe dele mandava. E ela aguentou firme, naquela época teve um filho, ele escondeu o filho, tirou o filho de Maria Montessori e com 20 anos o filho foi viver com ela. Olha. Escolheu Maria em vez do pai. Mas já pensou que mulher forte, corajosa, grande? Nossa, é um grande exemplo para todos nós. Né? Para tratarmos, às vezes numa família nasce uma criança com algum problema. E até hoje existe isso, as famílias querem esconder, né? Quando na verdade aquela criança veio por algum motivo, não é? A luz do espiritismo, né? Então.
A Jo Clemente, que não é espírita, é católica, deu um exemplo divino. Apresentou o filho ao mundo e criou uma instituição para auxiliar crianças iguais ao filho. E quando começaram a amar essas crianças, elas tiveram uma dilatação na vida. O filho da Jo desencarnou, ou já desencarnou, estava com mais de 50 anos. Tá vendo? Foi criado com muito amor, não é? Isso que é muito importante. Um dia eu gostaria que você viesse para falar só sobre esses problemas em relação à reencarnação. Ah, vai isso ficar é para um lindo. próximo programa, porque hoje nós temos ainda um outro vulto famoso, muito conhecido, que os paulistas principalmente conhecem muito, porque nós temos um bairro aqui em São Paulo chamado Anália Franco. Até um shopping. Tem um shopping lindo. Quero ir lá para ver. Então, eu gostaria que você falasse sobre Anália Franco. Quem foi Anália Franco? Que mulher incrível. Desde criança ela foi ser assistente da mãe, que era professora. Ela adorava ensinar, tinha capacidade. E quando veio a lei do ventre livre, os fazendeiros, os nobres da época, os ricos, expulsavam as crianças de escravo, que iam se alimentar às custas dele, que tinham que ser livres. Olha que maldade. Nossa. A Anália Franco, quando viu aquelas centenas de crianças jogadas na rua, construiu abrigos, 71 escolas e recolhia as crianças abandonadas. Olha, filhos de escravos também. Filhos de escravos, abandonados. E às vezes a mãe também era mandada embora. Ela criou uma casa para as crianças e uma casa de assistência para as mães. Ensinava escola profissionalizante, fazia com que se sentissem úteis. 2 abrigos, uma colônia de regeneração que cuidava de indivíduos que contrariaram a lei. Teatro, música, canto, era um método humanista intuitivo. Respeito às crianças, compreensão das possibilidades. Havia um paralelo com Maria Montessori, no respeito às crianças, nas brincadeiras, e a análise exigia que a criança colocasse antes de qualquer trabalho, Deus. Porque ela era profundamente religiosa e acreditava no poder divino. Muito bem. E ela copiou de Pestalozzi o método. Então, isso que eu queria saber aqui. Qual a importância na vida de Anália Franco, desse filósofo, né, desse educador maravilhoso que foi Pestalozzi? Pestalozzi foi lindo. Tem um filme que acho que é até italiano, que não faz justiça a Pestalozzi. Era um homem centrado, equilibrado e que resolveu educar crianças que não tinham posse. Então ele alugava um espaço grande e ali ele queria desenvolver a fraternidade, a lealdade, a solidariedade, a educação integral. Mas era uma época muito difícil. E ele várias vezes foi à falência, porque não havia muita ajuda, muito patrocínio. Até que finalmente deram um castelo para ele, que foi onde Kardec estudou e foi assistente de Pestalozzi. Olha. E ali ele desenvolveu esse método maravilhoso de respeito à criança, desenvolvimento da sensibilidade, da intuição e do amor ao próximo. Então, eu acho que como os nossos amigos de casa também gostaria de saber, onde entra a Anália Franco no Espiritismo? Em todo esse serviço de amor que ela fez, nos teatros, na música que ela realizava e nela própria, que ela acreditava no passe, na água fluidificada e aplicava nos seus rebentos. Certa vez houve uma epidemia, não lembro de sarampo ou catapora, e as crianças foram tratadas com a água fluidificada, passe, e é claro, auxílio do médico, mas tiveram assim uma cura muito rápida. Então ela acreditava na fluidoterapia. Acreditava na filosofia espírita. Certo, mas que maravilha. E utilizava.
Tá certo. O que a educação espírita pode fazer pela criança? Meu Deus, quanto! Primeiro, a ideia da reencarnação. Tem crianças que não gostam ou da família ou da própria aparência. Alguns reclamam que são muito brancos, outros reclamam que são muito negros. Compreendendo a reencarnação, os coraçõezinhos se acalmam, entendendo que tolice, que várias vidas seguirão, várias famílias, várias experiências, e que o importante é experimentar, aproveitar cada experiência. Que o mais importante não é o corpo físico, é o espírito que nós somos. Que a nossa maior riqueza é o nosso espírito, nós, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E o perdão. As crianças adoram as parábolas do perdão. Parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Porque eles se analisam e muitas vezes se culpam por pensamentos até contra os pais. E aprendendo que Deus nos entende, que temos que melhorar, mas que Deus perdoa os nossos erros, os coraçõezinhos se tranquilizam. É muito importante isso que você está dizendo, numa época que nós estamos vivenciando de Natal, Ano Novo, né? Quando existe dentro da própria família tantas infelicidades, crianças que não gostam dos pais, têm medo dos pais. E também muitos pais que não gostam dos filhos, né? Isso, mas e a que vivem luz da dizendo até por que você nasceu. Nossa, hoje a gente ouve ainda isso. É incrível como certos pais são tão egoístas que não entendem que se houver mais ou menos afinidade não interessa. É uma missão, é um trabalho importante, será perguntado a cada pai. Que fizeste do filho que te foi confiado? Evangelho, segundo o Espiritismo. Que tenhamos a coragem de dizer, fiz o melhor possível. Agora, as escolhas do filho dependem dos pais, mas também depende da personalidade deles mesmos. Mas, em geral, família harmônica tem filhos mais harmônicos. E até os desarmônicos tiveram uma chance de receber luzes que vão produzir frutos na outra encarnação. Verdade, porque nessa época a gente recebe muitos e-mails, né? Até cartinha, vem cartinha também, aqui para a Federação. E dizendo que essa época de Natal é muito difícil, a convivência. E a gente fica pensando, mas se no Natal é difícil, acho que durante o ano também já pior. foi. É que no Natal acho que ficam mais em casa. Tem que se encontrar. Tem que se encontrar. Tem um livro do José Martins, é um pediatra que eu adorei, A Criança Terceirizada. E outro escritor fala nos pais invisíveis. Então eu juntei tudo e falei, meu Deus, terceiriza a criança, entregam para o outro educar ou deseducar. E ainda são pais invisíveis e de repente tem que se juntar. Não dá certo. Então, Heloísa, para esses lares conturbados, né? Essas pessoas que nos escrevem dizendo que no Natal cria-se um problema muito grande, que talvez as crianças tenham que ficar com o pai, com a mãe, talvez sejam separados, eu não sei, mas nós recebemos muitos e-mails das pessoas se queixando do Natal, que preferiam que não existisse o Natal. Meu Deus! O que dizer para esses nossos amigos? Além de, né, porque se os pais não estão conseguindo resolver esse problema, onde eles poderiam buscar ajuda? Olha, nós temos que procurar ajuda mesmo quando não existe problema. Na casa espírita, na evangelização das crianças, que provoca uma harmonia maior entre pais e filhos, que faz com que se compreendam, com que as sombras de outras encarnações sejam extintas. A casa espírita aqui, a FEESP, tem um tratamento maravilhoso para interferências de mente sem corpo físico, para que os anjos da guarda da família se harmonizem e ainda vão aprender a realizar, é indispensável, o evangelho no lar. Certo. E as crianças aqui vão aprender a vacina moral contra as drogas, contra os males, contra a violência,
Porque hoje, infelizmente, está uma dificuldade. Ficam no game, ficam em computador. A família, às vezes, se reúne e as crianças estão no celular. Não dá, tem que haver diálogo. Prece, oração e indispensável nesta hora de turbulência o auxílio da casa espírita. Eu conto sempre que nas horas de crise eu batia na porta da federação. Sempre fui auxiliada, o problema foi dissolvido perseverantemente, sempre aqui a cada hora de crise, as crises foram espaçando e tudo se harmonizou com o auxílio dessa querida, abençoada casa e Dr. Bezerra de Menezes, que eu tanto amo. Quando nós trabalhamos na infância e juventude aqui da casa, eu lembro que os pais traziam as crianças dizendo que elas tinham problemas, que já tinham levado um psiquiatra, um psicólogo, não sabiam mais o que fazer. Aí nós notávamos que a criança era dócil. Quando ela aprendia as parábolas e nós fazíamos os teatrinhos, toda aquela fixação de aprendizado, né? Eles ficavam tão dóceis, tão amorosos. E os pais mais revoltados. Então, nós criamos a lição de casa. Boa! Que tinha que ser acompanhada pelos pais. Ótimo! Porque assim, os pais tinham que ler. E não é que aí eles viam essa modificação na criança, eles acabavam vindo para a casa para aprender. Então, nós matriculávamos no ensino, nos adultos, né? No ensino de adulto. Mas é muito importante, por isso que você falou mesmo, sabe? Porque às vezes os pais não sabem o que fazer dentro de casa. Procura uma ajuda espiritual. E as crianças crescem tão rápido. Verdade. A família é tão importante. Uma criança que recebe todo esse auxílio espiritual será um homem de bem. Um homem capaz de dizer não às drogas, não aos desequilíbrios vários. Se somos pais, se optamos pela maternidade ou paternidade, tem que fazer por merecer. Não temos o direito de dificultar a vida das crianças. É verdade. Às vezes há pessoas que fazem de tudo, gastam uma fortuna para poder engravidar. E depois deixam acontecer, acham que a educação acontece por acaso. Sempre existe uma necessidade de um esforço maior, uma disciplina e, por que não dizer, uma renúncia, né, de muitas coisas que às vezes os pais não querem fazer. Indispensavelmente, né? Como diz Jung, o desenvolvimento da espiritualidade está dentro de nós. Se não desenvolve, o campo é ocupado por sombras. Se desenvolve, as luzes se acendem para todo mundo. Fica uma família mais feliz. Fazer prece em conjunto, no Natal orar agradecendo a Deus e a Jesus. Oh, meu Deus, somos seres espirituais, universais, dignos, luzes. Isso mesmo. Fazer uma prece para que 2015 seja muito bom. Se Deus quiser, pelo Brasil e pelo mundo. Isso é verdade. Que começa sempre dentro de cada um de nós, né? Essa felicidade. Nas comunidades, a criança também é terceirizada, como você disse? Infelizmente. Nas comunidades mais necessitadas economicamente, sempre descobre alguém que fica com as crianças. É claro que as mães às vezes precisam trabalhar, mas que estudem meio período, ou que arrumem uma avó, uma tia, alguém responsável. Porque na realidade, jogar todas as crianças num espaço pequeno, crianças de várias idades, e nem sempre irmãos, sem uma assessoria, não pode dar certo. Então não é assim, arrumar alguém para olhar a criança, não é por um robô, é por alguém que ame. Seria o ideal, nesses casos, uma escola em período integral. Isso. Que existe algumas creches, mas os pais têm que ter tempo para o diálogo. Não tem história, eu chego cansado. Escolheu paternidade e maternidade, conversa com as crianças, fim de semana leva a passear, dá qualidade ao tempo. E orar, levar na casa de evangelização, é como um jardineiro. Se não regar as plantas, elas secam. A criança não morre fisicamente, mas morre moralmente.
pode se tornar um indivíduo cruel, um indivíduo corrupto. Para quê, se isso pode ser evitado? É verdade. Algumas prefeituras, graças a Deus, já têm esse período integral. São José dos Campos, por exemplo, nós tínhamos creches ali de crianças pequenas e crianças que ficavam meio período na escola e meio período lá. Ai, que Aí eles ótimo. deram notícia pra gente que não ia ter mais. Nós ficamos tristes, mas quando nós soubemos que todas as crianças podem ficar em período integral, Ai, que foi bom! É muito bom, é importante. Excelente. A mãe ou o pai passa, leva para casa, dá amor, Claro, fala por que tem tem sempre que um trabalhar. período que os pais têm que Tem que ficar estar com a juntos. criança, né? Mas Ai, que bom. Deus então queira é que bom logo. saber também das boas notícias, né? Ou faz um bem para a alma. Então, o que fazer? Aqui tem uma mãe perguntando, porque ela precisa trabalhar. O que fazer? É, porque também hoje em dia, às vezes, o esposo ganha pouco. Se larga toda a carga na costa do coitado, ele vai ficar nervoso. Outros até podem se entregar a algum vício, cansado, desiludido. Então, é necessário o trabalho da mãe. Não há possibilidade, vai trabalhar. Certo. Mas que guarde tempo para conversa, tempo para oração, tempo para casa espírita ou espiritualista, se não for espírita. O que é importante é a criança se sentir amada. Conversar o que pode comprar, o que não pode, explicar. Que tudo que é feito, inclusive trabalhar fora, é em benefício da criança. Muito bem. Você recomendaria algo para os nossos amigos de casa, assim, como uma organização para o ano de 2015? Excelente ideia. Eu tenho visto aquela educadora que aparece na televisão atendendo lares com dificuldade, e ela é uma graça. Sempre, uma aparece no SBT, outro na NET, 55. Como chama mesmo? Elas são ótimas. Um reality. Isso, e elas costumam fazer um planejamento, uma organização. Com horários. Com horários, para cuidar de que haja tempo para tudo. E para a criança é importante, ela aprende não só a ver horas, como verifica se está tudo como foi combinado. Então, ela desenvolve responsabilidade, cumprimento do dever, excelente. Para 2015 já põe, hora em que todos podem orar. Que dia vai ser? Que horário vai ser? Quem vai fazer alguma coisa? Quem vai arrumar a cama? As responsabilidades. Quem vai ajudar na louça? É uma casa, é uma equipe, é uma hora de alegria. E se tudo for bem feito, todos os momentos vão ser alegres. Muito bem, Heloísa. Gostaria de ficar conversando com você a tarde inteira. Eu com você, porque tudo Silvia. que você trouxe foi muito importante para os nossos amigos de casa, tenho Mas certeza. é graças a você que faz as perguntas imagina. que fazem o outro pensar. Não, mas é verdade, porque nós temos que pensar no espiritismo como qualidade de vida. E tudo isso que você trouxe é importante para a qualidade de vida. Não interessa só ser espírita, tem que praticar o espiritismo. E o espiritismo é educativo. Então, educação. educação. Isso é importante. Ai, que Muito bom. obrigada, Obrigada, querida. Feliz 2015 para você, Para você viu? também, que você continue ajudando o nosso Brasil. Com a sua ajuda também. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada. E para vocês, nós vamos fazer mais um intervalinho. Voltamos já já. Adquira a Gênese, um dos livros codificados por Allan Kardec. Nele, você encontrará explicações de alguns fenômenos sobrenaturais, tais como aparições, transfigurações, curas e muito mais. Todos os 150 títulos das edições FEESP estão sendo vendidos ao preço de atacado em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Temos mais uma vez a grande honra de apresentar para vocês esta tela mediúnica pintada pela nossa companheira de trabalho aqui da Fiesp.
Juvita, o que você tem a nos dizer sobre essa tela? Sobre esse trabalho, como se desenvolveu? É sempre gratificante estar aqui, servindo de instrumento para a espiritualidade. Essa equipe já me é familiar, porque já esteve aqui uma vez. Então, é a segunda vez que nós pintamos o abstrato, e com eles. E me agrada muito, porque eu amo Salvador Dalí. E ele, então, permite que seus alunos venham aqui nos ajudar. Muito bom. Você acha que ele trouxe alguma mensagem especial com esse quadro? Com essa tela linda? Com esses barcos, essas flores? Eu não memorizei nada de especial. Sim. Não é? A gente fica tão em êxtase que depois não se lembra de, vamos dizer assim, registrar na memória, né? Certo. Mas eu estou muito agradecida, porque ele é, segundo na espiritualidade, através de um livro que eu leio, que é o Livro do Conhecimento, né? Não vai propaganda aqui, ele era de outro planeta. Salvador Dalí e o Picasso. Também. Os dois estão, se eu não me engano, em Júpiter. Que é um planeta mais adiantado é o que elas que o dizem nosso, lá no né? livro. Muito bom. Hoje é um livro mediúnico também. Falamos de transformações, né? De reforma íntima, falamos de educadores famosos que nos ajudam, não é, na programação da nossa própria vida. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que parecendo uma família em viagem, não é? Eles estão sempre em socorro, prestando socorro. E o que eu queria perguntar para você, é verdade que barcos querem dizer uma viagem, uma fase de uma encarnação, por exemplo? Algumas pessoas já me falaram sobre isto. Eu não tenho ouvi. certeza porque não li isso em nenhum lugar. Certo. Mas acredito que seja mesmo, né? Alguns porque espíritos, alguns mentores, né? Já uma falaram. ocasião, meu marido tinha morrido, eu fui tirá-lo do umbral com a filhinha dele que já havia falecido antigamente, né? Sim. Que ele tinha uma filhinha com outra mulher esposa. anterior. E ele, então, para nós tirarmos do umbral, atravessarmos ele para o plano da salvação, vamos assim dizer, Sim. é como se nós atravessássemos o rio, nós viemos de barco. Olha, então tem muito sentido, né? É uma alusão, né, a isso. E também forma de as obras resgate, espíritas, digamos, né? também dizem que é uma passagem, que tem uma ponte para se atravessar. Né? Que até conta-se uma história de um espírito que estava lá, queria reencarnar, escolheu então entre diversas fotos, ele escolheu uma que tinha ponte menor. Né? Aí ele reencarnou. Quando desencarnou, ele quis voltar pela mesma ponte, mas não pôde voltar, porque ele não tinha produzido nenhum recurso para si mesmo, para ultrapassar aquele limite que ele precisava atravessar. Nossa, está bem de acordo isso que você está nos Eu vi essa história, não sei se foi Miguel de Jesus que contou, foi numa palestra. Todos nós temos uma tarefa nessa encarnação. Todos né? nós temos. Todos nós, e temos que cumpri-la. Né? Exatamente. Para o nosso próprio bem. E temos que fazer bem para não termos que voltar a repetir a prova, né? A jornada de tudo de novo, né? Exato. Juvita, muito obrigada. Realmente tenho certeza que os nossos telespectadores estão felizes de terem visto você aqui novamente, essa bela pintura, essa história muito bonita, embasada na codificação que você contou. E assim nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. E voltaremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser, aqui na TV Aberta.